Boa noite, pessoal. Boa noite aos familiares. Como de costume, pessoal, estamos realizando aí mais uma live aí, né, aqui na Clínica Live, falando questões aí pertinentes à codependência, uma doença emocional adquirida aí por um familiar devido aos anos de convivência com o dependente químico, né? Ele adquire uma doença emocional chamada codependência. Tem que falar todas as quarta-feiras aqui, pessoal, que essa doença codependência é uma doença que é crônica, né? Não tem cura como a dependência química, mas tem tratamento. E ela também, pessoal, tem um traço de dependência química, ela também é progressiva. Se ela não for tratada, o grau de adoecimento da família vai piorando cada vez mais como dependente químico. Então hoje aí, pessoal, vou falar aspectos mais, né, relevantes aí sobre a questão de como funciona o adoecimento do codependente, né? O dependente químico, a gente falou aqui em reuniões aqui, devido a fatores externos aí, né? Amigos, né? Curiosidade, o ambiente que mora, o ambiente social, né? E também outras questões. Ele acaba fazendo uso e com o decorrer do uso, né, repetitivo, se torna dependente químico, como eu falei em outras reuniões, por causa da chamada memória bioquímica. Ela é associada ao uso. Uma vez formada a memória bioquímica, não tem como apagar ela. Então, por isso que a doença é incurável. A dependência química não tem cura. E a dependência química, como eu já disse em outras reuniões, é uma doença, né? CID-F19, que é o quê? Transtorno mental e comportamental devido ao uso abusivo de álcool ou outras drogas, né? Então, transtorno mental e comportamental. E a codependência também é uma doença, porém não é uma doença, não é um transtorno mental, é uma doença emocional que também tem traço aí de dependência química. Ela também é crônica, não tem cura, porém tem tratamento e é progressiva. Agora, alguns aspectos em relação à codependência aí e que o codependente apresenta, pessoal. Geralmente, a maioria dos codependentes familiares, ele tem o quê? A primeira coisa que ele perde é a autoestima. Então, ele tem o quê? Baixo autoestima. Por quê? Como eu já disse em outras reuniões de aborrecimento, de codependência, por que ele tem baixo autoestima? Porque ele começa a viver demais a vida do outro e esquece a dele. Perde a identidade, baixa autoestima, né? E começa o quê? A vida do outro se torna mais importante do que a própria vida dele. Então, um aspecto aí da codependência. O dependente químico é o quê? Ele é obsessivo na substância. O codependente é obsessivo em quem? Na pessoa que está fazendo o uso de substâncias desenfreadas e com os comportamentos inadequados. Então, ele se torna obsessivo e quer viver a vida da pessoa achando que vai ajudar. Então, dessa forma, ele acaba não ajudando, acaba se adoecendo também. Então, na reunião de hoje, pessoal, baseada aí, né, na literatura do grupo de apoio aos familiares Amor Exigente, eu sempre falo que o Amor Exigente é um programa de amor, né? E o lema do Amor Exigente é qual? Torná-las cada vez melhores. Torná-las o quê, pessoal? As relações familiares que foram danificadas com o tempo aí devido aos conflitos, né, do dependente químico com o familiar sob efeito de substância, né? Então, para melhorar, né, essas relações familiares aí, foi criado, né, no Brasil em 1984 o grupo de apoio Amor Exigente, que tem como objetivo o quê, pessoal? Orientar e informar familiares, né, como lidar com o dependente químico. Também, daí posso tratar os sintomas da codependência, que são alguns aí similares ao do dependente químico, né? O codependente ele sofre também, só que ele não usa a droga, mas a droga dele é o quê? A pessoa, né? É obsessiva na pessoa que está doente. Tentando ajudar várias e várias vezes, acaba o quê? Esquecendo a sua própria vida para viver a vida do outro, como eu já disse. Mas hoje aqui na reunião de hoje, pessoal, vou focar dois fatores aqui. No final vou dar 5 dicas, né, importantes aí para o codependente começar a entrar em tratamento e sair desse ciclo vicioso de adoecimento, né? Então, antes de passar para o final, que são as 5 dicas, eu vou passar duas coisas importantes aqui que eu nunca falei em reunião do Amor Exigente, mas são como funciona o início, né, do adoecimento, a pessoa começa a se tornar um codependente. O que são os fatores? Tem 2 fatores aí, pessoal, importantes. Primeiro, vamos falar aqui do fator ambiental. O que é um fator ambiental, pessoal? Quando eu falar a palavra, não falo. Ambiente. A pessoa que começa a viver num ambiente tóxico, né, um ambiente perturbador ou um ambiente em desordem, aquilo ali começa a trazer uma confusão não só na vida pessoal dela, também como na mente. Então, o acesso, né, a convivência em um ambiente perturbador e um ambiente em desordem
começa a adoecer a pessoa sem ela perceber. Isso aqui, pessoal, fica nítido quando a gente observa o quê? As relações das famílias antes de vocês virem para os filhos, né? Como que era a relação lá. Muitas vezes era, na maioria das vezes era o quê? Cheia de conflitos. Brigas, discussões, né? Preocupações. Isso aí, pessoal, o que demonstra a palavra aqui, desordem. Porque a vida, o dependente químico, ele se torna dependente químico também por quê? Por causa do desregramento da vida dele. Não tem normas e regras. Então ele começa a viver uma vida desregrada. Quando ele começa a viver uma vida desregrada, ele vive uma vida desregrada na rua, porém o comportamento desregrado dele ele leva para dentro da casa dele. E aí ele transforma o ambiente no quê? Num ambiente perturbador, num ambiente de desordem. A pessoa que está ali na casa, às vezes não sabe como lidar e acaba entrando no bolo ali também, fazendo um monte de brigas, discussões, críticas, e acaba se tornando o quê? Um ambiente tóxico e perturbador. Uma pessoa num ambiente desse, não tem como ela não ficar doente. Ela vai ficar doente. O dependente químico já está doente. E quando ele começa a causar desordem, já tem traços de que ele já perdeu o controle. Então a pessoa que não perdeu o controle, ela sai para a rua, né? Se ela não tem problema de substância, ela dá uma passeada, vai, volta, trata tudo bem, respeita a norma e regra, dependente químico não. Ele sai para a rua, faz o uso da substância, né? Um dia ou vários dias. Aí ele volta para casa sob o efeito, às vezes, de substância e ainda às vezes querendo mais. Ou às vezes, né, na depressão pós-uso. E isso aí gera uma série de conflitos entre os familiares que estão na casa, né? Como eu disse anteriormente. Brigas, discussões, críticas, desconfiança, tudo isso aí se torna um ambiente o quê? Perturbador e desordem. Então o primeiro fator aí que adoece familiar, pessoal, é o quê? O ambiente, né? O fator ambiental. O segundo fator aí, pessoal, que adoece o familiar codependente aí já é o fator natural. E esse fator natural quem? É o indivíduo, ou pessoa, ou familiar que está o quê? Que está doente, no caso do quê? O transtorno mental e comportamental devido ao uso e abuso de substâncias que é a dependência química. Então, a pessoa é o quê? O fator natural que adoece também a dependência química é o indivíduo. O indivíduo, então, no caso, é como se fosse assim, né? A casa está em desordem, aquele ambiente lá, vamos botar aqui assim, o fator ambiental. O ambiente perturbador em desordem, e lá no meio tem algo que é o gatilho que faz tudo aquilo ali ficar uma desordem. E nesse caso, esse fator é o quê? A pessoa que está adoecida. Por isso que muitas vezes o primeiro passo é o quê? Retirar a pessoa do ambiente, é o que o movimento tem acontecido com vocês. Você retira a pessoa do ambiente, leva ela para um centro de reabilitação, uma clínica, e ela vai se tratar. Só que não adianta o fator individual, o fator natural se tratar, se o fator ambiental também não se tratar. Então, pessoal, aí eu acho que vocês não estão entendendo o raciocínio. Por que a gente dá aqui as reuniões do amor exigente e da codependência? Porque quando vocês são isso aqui, ó, o fator natural que adoeceu a família com essa doença aqui, codependência. Se vocês estão aqui para tratar esse fator natural aqui, quando vocês retornar aqui para o ambiente, fator ambiental, esse ambiente que tem que estar em tratamento também. Porque se ele estiver adoecido, você vai voltar para o ciclo, e aqui está adoecido, você vai corre o risco do quê? Muitas vezes a família, quando está adoecida, não pode usar isso como justificativo. Lembrando que nada justifica o uso. Mas a gente orienta a família o quê? A se tratar, porque a pessoa sai daqui, da clínica, fator natural, individual. Se ele levou a sério o tratamento, ele sai tratado, não curado, mas com as ferramentas. Aí ele vai retornar ao ambiente da familiar, que é o fator ambiental. Então o fator ambiental também tem que estar em tratamento, também tem que ter modificado algumas coisas aqui do fator ambiental, porque senão vai motivar ele ir para o uso de novo, e no uso ele retorna para o ambiente ambiental, e a desordem que estava sendo organizada começa tudo de novo. Aí vira um ciclo vicioso. Então, pessoal, assim começa, né, o adoecimento, que é também um fator que coloquei na questão da importância do tratamento. Porque você tirou o fator natural, um ambiente de recuperação, mas esse aqui também tem que ir para um ambiente de recuperação. O ambiental aqui, a família está aqui dentro. Ela também vai ter que procurar um tratamento. E esse tratamento é aonde, pessoal?
frequentando os grupos de amor exigente, entendendo quais são os aspectos da codependência, quais são os sintomas, se identificar. E primeiro, mais importante, como dependente químico, mais importante que dentro é o quê? Primeiro passo, aceitar e ter um problema com a substância. O codependente também tem que aceitar o quê? Que ele também se tornou codependente. Esse é o primeiro passo, aceitar que ele também está doente. E aí depois ele vai o quê? Se afastar daqui e vai se tratar. Aonde? Amor exigente, indo em reuniões, pegando palestra, entendendo os sintomas da codependência. Mas uma coisa importante ressaltar aqui, pessoal. Como na recuperação do dependente químico, né? Como diz aqui, dividir a palavra recuperação é recuperar a ação, para você se recuperar você tem que se movimentar. Ou seja, trabalhar comportamentos inadequados, defeitos de caráter, né?